tarde. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí ao espaço da Temiporã. Saúdo aí as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, né? A professora Ceânia, a própria Júlia, né? Que eu agradeço demais por ter aceitado esse convite para estar aqui conosco falando sobre essa obra, né? Que está tão em evidência, né? Que é o Avesso da Pele. E, claro, dando continuidade aqui ao nosso projeto, que é o projeto Leituras Críticas, né, que tem como proposta, desde o ano passado, né, trazer debates sobre obras, tanto da produção de autores daqui do Norte, do Amazonas, como no cenário nacional, e também, né, a gente prevê para o ano que vem discutir obras, né, de autores de outros países. Né. Mas, acima de tudo, o que interessa sempre, né, que eu gosto de ressaltar aqui, é a proposta, né, que é uma proposta, claro, que parte de uma iniciativa localizada, né, minha e da Gabriela, mas que tem trazido, né, uma adesão coletiva muito significativa. E sem isso, esse espaço não tem como existir. Que é justamente a ideia da gente ter um local para discussão, para difusão, para debate, para problematização, crítica, né, de conhecimentos, de questões sociais, da arte, da literatura, né, e de diversas outras manifestações. E aí, claro, digo aí a todos vocês, né, sempre o espaço está aberto, quem tiver propostas de eventos, de atividades, né, que tenham esse viés, né, com o qual nós trabalhamos aqui, estão desde já devidamente convidados e convidadas, né, e aí eu já aproveito, né, para falar para todo mundo que no dia 3 vamos ter uma atividade muito legal, né, Ceânia? A Ceânia, uma colega minha que trabalha, mas não sei porque eu falei o nome dela. Mas vamos ter uma atividade muito legal com alguns professores da Universidade do Estado do Amazonas e também da UERJ, né, que vão estar aqui falando sobre a filosofia para crianças, ou filosofia com crianças, dia 3 às 19 horas. Então, estão desde já todos convidados. E hoje o nosso assunto é, né, a obra O Avesso da Pele, essa obra que vem causando aí muita celeuma e muita discussão, principalmente nos meios conservadores da nossa sociedade, o que é uma ótima notícia, né, porque a literatura existe para isso mesmo. Né? E também, claro, antes disso já vinha sendo altamente reconhecida pelo seu valor literário. Né? E aí nós convidamos a Júlia, que vem pesquisando já de um tempo a obra do Jefferson Tenório. E claro que a gente tem a expectativa aí de fazer uma boa discussão, um bom debate, né? Uma conversa bem participativa sobre a obra, né? Claro, a partir de todos os elementos de pesquisa que a Júlia vai trazer. Então, Júlia, agradeço demais você por estar por aqui e fique à vontade, a palavra é sua. Você tem até aí mais ou menos meia-noite para falar o que você quiser. Bom, primeiro de tudo, antes de tudo, boa tarde a todas as pessoas presentes. Agradeço o convite, feito diretamente pela Nora, então agradeço também a Lona por estar aqui e fazer o convite. Como ele introduziu, o Avesso da Pele é meu objeto de estudo, então acaba entrando nesse, fazer um apego já, e às vezes eu falo que eu já falei demais dele, mas também não falei nada ainda. Eu fiz algumas matérias, destaquei algumas citações, por assim dizer, aí eu coloquei aqui no celular para ficar mais rápido para eu ler, até procurar aqui, mas eu informo a página, quem quiser ler junto. Eu tentei trazer alguns destaques para a gente discutir mesmo, então sintam-se à vontade para comentar. Tentei não trazer exatamente muito spoiler, porque eu não sabia quem já tinha lido e quem não, mas acho que dá para... Quem não leu, acho que não apaga a magia da leitura depois, vale muito a pena. Antes de tudo, então, para introduzir quem não conhece, O Avesso da Pele é essa obra aqui, com essa lindíssima capa, escrita pelo Jefferson Tenório, este rapaz aqui ao fundo, um autor, como a gente está discutindo, ainda vivo, ainda presente. Ele foi professor, já deu aula na rede pública, já deu aula no ensino básico, mas recentemente, se eu não me engano, apesar de não achar informações concretas sobre isso, mas acredito que ele já é doutor pela PUC, doutor em literatura. E a gente tem O Avesso da Pele como o último romance por ele escrito.
primeiro começa com Um Beijo na Parede, que, sendo sincera, ainda não tive a oportunidade de ler por falta de tempo. Aí o segundo, isso foi em 2013, o segundo entra em 2017 com Estela Sem Deus, e o último em 2020, pela Companhia das Letras, sai O Avesso da Pele. Em 2022, a Companhia das Letras, não sei se seria a palavra certa, mas publica com a Companhia das Letras o Estela Sem Deus. Então, Estela Sem Deus, apesar de ser o mais recente publicado pela companhia, não é o mais recente escrito por ele. Tá aí que abre uma discussão depois para a gente pensar, né? Ele, então, começa em uma editora pequena no sul do país, mas ganha repercussão de fato quando chega na Companhia das Letras. E aí já abre um leque para a gente pensar, será que... Quantos autores a gente não tem em editoras menores, que às vezes não chegam em sua grande repercussão porque não está numa das maiores editoras do país, né? Já tem umas coisinhas para a gente pensar. Antes de tudo, antes de adentrar o plano literário em si, a gente pode pensar nessa capa, que foi muito bem pensada e eu acho muito bonita. Ela foi uma pintura em óleo, se não me engano, do Antônio Obá. Ele é um artista contemporâneo já famoso, já teve exposições bem interessantes. Ele é um artista negro, em sua maioria, não sei, não vi outras, mas em sua maioria os protagonistas das obras dele são pessoas negras também. Então já é algo muito interessante a se discutir, pensar também. Aqui, vou ser sincera, ainda não tenho uma interpretação para essa capa, exatamente. Ainda tento refletir a respeito. A gente tem um homem negro em cima de um trampolim, à beira de uma piscina, né? Então, para adentrar esse espaço, um certo estado de apreensão, vamos dizer assim. Indiretamente, essa obra a gente pode pensar num evento que acontece nos Estados Unidos na década de 60, se não me engano. Perdão que eu não vou lembrar o local exato agora e a data, mas em que um grupo de pessoas negras adentra numa piscina que seria destinada naquela época, naquele período dos Estados Unidos, apenas para pessoas brancas, e aí um rapaz coloca ácido na piscina. Então, basicamente, essa obra também faria referência a esse evento, que se interliga muito, para quem leu a obra, sabe que se interliga muito com o que está sendo discutido. E aí, antes de adentrar de novo a obra, eu sei que quando a gente pensa em O Avesso da Pele, já que eu sou o título, às vezes a gente remete a tratar da temática dele, de tudo que é o racismo, a própria violência. Mas eu gosto de falar para quem não conhece, ou para quem está adentrando ainda nessa leitura, que O Avesso da Pele, antes de tudo, é uma obra que trata sobre os afetos. Porque eu acho que falar que trata de racismo em si é reduzir muito, é tirar o protagonismo dessas pessoas. Tanto que algumas pessoas já ouviram falar sobre isso. Tem uma canção do Emicida, que é o Amarelo, e aí um trecho final, e eu leio ela toda muito interessante, mas o trecho final que ele fala: por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Eu falo isso porque, e é até irônico, porque na minha pesquisa eu abordo justamente a questão da violência, mas eu acho que reduzir esses personagens a apenas as mazelas, apenas os casos de racismo, sofrimento, é cruel uma parte disso. Então, antes de tudo, eles são, quero falar, seres humanos, são personagens que têm a sua história, eles também estão narrando. A gente está falando de um autor negro, um homem negro, sim, ainda está no sul, no sudeste do país, mas a gente sabe que por muitos anos ele não faz parte do que tradicionalmente a gente vê no cânone literário brasileiro, por exemplo. A gente vai ignorar o cânone? Não, mas a gente também questionar ou perceber essas ausências, né? Então, é um ponto que a gente já está aí pensando nisso. Então, antes de tudo, O Avesso da Pele é uma obra que fala sobre os afetos. Para quem não leu, em O Avesso da Pele a gente tem o Pedro, um homem negro que tenta recontar e reconstruir de alguma forma a história de seu pai, Henrique, que foi assassinado em uma abordagem policial. Calma que se eu falar que ele foi assassinado não é spoiler, já que na primeira página a gente já vai entendendo isso. Então é a partir daí, e é na visão desse filho, é na visão desse personagem, que a gente vai ter acesso a todos
os detalhes dessa narrativa e os detalhes dessa obra. E aí eu peço licença para ler já esse primeiro capítulo, porque eu acho que ele é curtinho, mas eu acho que é muito interessante. Já a página 13 aqui. E aí começa o seguinte: isso é o Pedro, tá? O filho narrando. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Afastava-se, construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. No entanto, você entrou e saiu da vida e ela continuou áspera. Há, os objetos, memórias de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me conforta, porque são sobras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te recupero. É com eles que tento descobrir quantas tragédias ainda podemos suportar. Talvez eu deseje chegar a algum tipo de verdade, não como um ponto de chegada, mas como um percurso que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que começa atrás da porta da sala, onde encontro um alvidar de argila alaranjada. Dentro dele, uma pedra, um altar, enrolada em guias de cores vermelhas, verdes e brancas, um orixá. Observa-a com cuidado. É assim que se adentra numa vida que já se foi. Observa-a com cuidado. É assim que se adentra numa vida que já se foi. Tira o ocultado ao alvidar. Lembra o dia em que você me disse que sua cabeça era de Ogum, e que isso era ter sorte, porque Ogum era o único orixá que sabia lidar com os abismos. Lembro que foi da sua boca que escutei pela primeira vez a palavra abismo. Há palavras que guardamos na infância porque nos confortam. Lembro agora do que minha tia Luara havia me dito para fazer quando encontrasse o seu Ogum. Enrole-o num pano, segure-o entre as mãos e leve-o para o rio. Ela me disse, no entanto, antes de sair, vou ao seu quarto. Observo da porta. Há roupas espalhadas, outras jogadas dentro do armário. Sobre a mesa, há canetas sem tinta, meias sem par misturadas a notas de supermercado, há cadernos e papéis, há pastas com provas e redações dos seus alunos. Teu caos me comove. Olho para tudo isso e percebo que serão estes objetos que vão me ajudar a narrar o que você era antes de partir. Os mesmos utensílios que te derrotaram e agora... e que agora me contam sobre você. Os objetos serão o teu fantasma a me visitar. Bom, teoricamente, eu acho que essa parte, só esse daqui conquista, assim, a depender da leitura, ela já te prende. Mas eu acho muito simbólico ler esse primeiro capítulo, porque a gente já tem muita informação aqui do que a gente espera. A gente já sabe que a gente tem um filho, que narra, que falam você, e aí a gente entende que esse você, que às vezes parece assemelhar a gente, mas na verdade é de energia desse pai, que já não está mais vivo, que já não está entre, enfim, nós não está mais junto a esse filho. E aí a gente tem pequenos, como eu posso dizer, pequenas pistas, né? Então ele fala, esses objetos são sobras de afeto, então a gente já vai entendendo um pouquinho de como foi essa relação. Talvez eu deseje chegar a algum tipo de verdade, não como um ponto de chegada, mas como um percurso que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça. Ele também está montando essa narrativa junto com a gente, para conseguir entender. E aí o que é muito importante, ele monta essa narrativa para a gente. Então tudo que está aqui, querendo ou não, é na visão do Pedro. Né? A gente não tem exatamente uma certeza, uma voz direta de tudo que teria acontecido. Passa pelo filtro do Pedro aqui. Bom, aqui eu acho interessante, eu não vou dar spoiler do último, mas para quem leu ou fazer uma releitura, o primeiro capítulo ele parece casar muito com o último capítulo. Se vocês perceberem, é como se fosse o mesmo ponto. Tem um amor em minhas mãos. Isso, é quase como... Eu brinco que, eu não sei como funciona para vocês, cada letra é diferente, mas quando eu leio, apesar de eu não conseguir enxergar o rosto, eu vejo como uma câmera, como um filmezinho sendo construído. Então para mim é como se o jogo de câmera fosse
o personagem, o Pedro tá ali, e a câmera foca nele, ele fecha o olho, acontece toda essa narrativa, ele abre o olho e tá naquele espaço novamente. E aí é o início ao fim do romance. Eu acho muito bem escrito, na verdade, também. Quando isso aconteceu, nossa, que legal, que interessante. E aí, para começar a falar do Henrique, eu pulo algumas partes. Então, o Henrique é justamente, é dele que a gente vai, o Henrique é o pai, tá? Então, é dele que a gente vai ter mais informações nesse início. E para entender esses personagens, a gente vai pro... O Pedro leva a gente, na verdade, realmente para a juventude, para o passado deles. E aí, o que significa ser um homem negro? Para quem questiona, para quem adentra isso? Muita coisa. E aí, se ficar muito monótono, vocês podem referir, tá? Eu vou para um trecho, para quem já leu sabe, que é quando ele está no ponto de ônibus, Henrique ainda jovem, 12, 14 anos, se não me engano. É a página 18, tá? Para quem está com o livro. Eu anotei no PDF, era a página 15, não sei se está com o PDF aí. Está no livro? No e-book. Está no livro, página 18. Não, você está no Rio, sabe? Ah, sim, sim. E aí ele fala... Eu vou dar uma... Eu dou uma entrucada, tá? Para não ficar muito longo, mas está aqui. Depois eu conto com vocês, acho que... Como é que começa a página? Isso aos 14 anos, quando você estava no ponto esperando o ônibus. Quem não tem impresso, quero dizer que nós temos aqui para vender, viu? Fica à vontade para adquirir. O ruim do e-book é que quem tem e-book não tem a paginação, né? Vamos lá. Aí eu começo aqui. Isso aos 14 anos, quando você estava num ponto esperando o ônibus, em Copacabana, para ali encontrar o seu padrasto. Então aqui a gente tem o Henrique aos 14 anos, num ponto de ônibus. Foi então que o ônibus parou e dele desceram alguns moleques que apontaram para você dizendo: foi ele, foi ele. Você não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo e no impulso decidiu correr. E ao olhar para trás, viu uma galeria de lojas na rua Barata Ribeiro. Você entrou no primeiro lugar aberto e encontrou uma igreja evangélica Assembleia de Deus. Aos 30 anos, você até pensou que deveria ter se tornado pastor para retribuir sua salvação. Você entrou e se escondeu atrás de dos bancos. A igreja estava vazia. Ficou ali, quieto, esperando, escutando a própria respiração. Mas então ouviu gritos: ele está aqui, ele está aqui. E de repente a igreja foi invadida por sabe-se lá quantos daqueles moleques sedentos por vingança. Um deles te achou e te apontou. Em instantes vieram todos para cima de você. Socos e chutes na cabeça, na barriga e no rosto, até você começar a sentir o gosto enjoativo de sangue. Você não ofereceu nenhuma resistência, apenas se colocou em posição fetal e tentou dizer: eu não fiz nada. Depois começou a perder os sentidos, então alguém sacou uma arma e apontou para sua cabeça. Você ainda pôde ouvir um deles gritando: nós vamos te passar, neguinho. Tu vai morrer agora, neguinho. No entanto, antes que te matassem, porque não era ali que você morreria, você foi milagrosamente salvo por um dos pastores da igreja. Ele interveio dizendo: pelo amor de Deus, gente, em nome de Jesus, respeitem a casa do Senhor, vocês não vão matar ninguém aqui dentro. E por algum outro milagre, aqueles moleques todos pararam de te bater e se afastaram. A igreja foi esvaziada. Você não chorou, porque não teve tempo para isso. Você apenas sentiu uma enorme dor na cabeça e percebia que um de seus dentes na frente estava mole. Sabia que poderia perdê-lo e por isso evitava passar a ponta na língua dele. Você foi levado algemado para uma delegacia. Foi a primeira vez que você sentiu o ferro frio de uma algema nos pulsos. Esse trecho aqui, e aí a gente lê assim, mas depois a gente imagina, bom, ok, uma adolescente, mas criança, imagina passar por uma situação dessa. E tá, é um ponto que eu volto. Aqui é um homem negro, e nesse ponto a gente está falando quase uma criança, um adolescente negro, falando, narrando, passando. Eu, Júlia, passaria por isso? Não. Eu não sei o que é passar isso na pele. Eu falo, eu leio, pesquiso, discuto de um lugar que não vou ser irônico, não vou ser, né? É confortável até, porque
pra mim é que a ficção é a literatura. Eu me emociono, eu me empatia, coisa, mas aqui sempre não é no plano do real, né? Então, é algo que eu já parto também falando. Eu sei que para muitos, uma passagem como essa em que eu leio aqui no Ponto Só, no Folha do Sol, para muitos talvez não leria, porque de vez ser ficção é realidade. Já aconteceu, já feriu. Mas voltando, a gente imaginar um adolescente passar por uma situação dessa é muito complicado. Para quem não teve a oportunidade de ler, por que os moleques correram atrás dele? Ao que dá a entender, em alguma outra situação, em algum outro ponto, um menino, supostamente negro, supostamente furtou o boné de um deles. E aí desencadeia disso. Eles descem do ônibus, olham na cara do Henrique e falam, foi você. E ele sofre todo esse baque, ele sofre todo esse imaginário criado de que foi você. Como eu posso dizer, tem esqueci o nome, acho que eu tenho essa citação aqui. Quando eles veem o Henrique, não é o Henrique indivíduo, não é o Henrique por ele mesmo. É todo o imaginário racista criado de que um corpo negro é aquele outro corpo negro. Ele carrega todo esse imaginário. Então, é tudo igual. É você. É isso. Eles projetam nele isso. E é interessante, não? Pode falar ainda, mas pode falar. Já meio que, eu não sei qual é a palavra que se usa, mas já meio que anuncia que vai vir mais à frente. Exato, exatamente. É a porta de entrada. É por isso que eu falo, ele vai dando pistas, se a gente for parando, ele vai dando pistas do que vai acontecendo. Ele vai soltando ao decorrer disso. O que literária falando, a ponto de vista narrativa sendo construído, eu acho muito interessante. Né? E aí o que muitas pessoas, já volta aqui também, uma das coisas que as pessoas tocam, né? De quando a gente vai ler obras contemporâneas ou que tratem essas temáticas, vai falar porque você se preocupa com o conteúdo e não com a estética literária, não sei se seria essa palavra, mas a forma literária. E aí a gente encontra uma obra como essa, que particularmente, ok, eu não sou um crítico literário de fato para discutir isso, mas para mim é muito bem escrita, muito bem construída. Então não dá para usar como argumento que vocês estão privilegiando o conteúdo. Não, muito pelo contrário. Eu acho que a cena da escola é a principal, assim, que você percebe o quão difícil deve ter sido ele construir essa narrativa, porque só naquela cena aqui da escola, tá se passando aqui, tem uma camada aqui da história, né? Aí demora, acontece cada coisinha e ele faz um link pra outra história. E assim ele faz vários links, parece uma árvore crescendo. E depois ele volta. E ele volta, é quase não sei se uma textura que ele vai entrelaçando e ele consegue os pontos conectar muito bem. Tem outra coisa, eu estou destacando os pontos, mas se alguém quiser voltar a retornar, fiquem à vontade. E é isso, ele consegue ir intercalando. Tanto que mais à frente, na parte que ele vai falar na entrevista de emprego, ele começa falando, ele joga aqui a parte do sargento, volta, ele vai construindo de uma maneira muito interessante. E aí eu fico do ponto de vista da criação literária, o quanto que isso deve ter sido, não sei, desgastante também de ser construído, né? Mas é muito incrível também. E aí, para essa parte, para contextualizar, trazer uma teoria, eu peço licença e cito dois trechos do Silvio de Almeida, em Racismo Estrutural, que eu acho que ajuda a gente a ter, do ponto de vista teórico, ter um material para a gente pensar nessas partes. Aí ele cita aqui, o preconceito racial é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Considerar negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou orientais naturalmente preparados para ciências exatas, são exemplos de preconceitos. Aqui é interessante que ele já parte de um ponto. A gente também, claro que a gente está falando aqui do contexto de uma pessoa negra, mas o preconceito racial existe em seus outros grupos, né? Então, enfim, a gente pensa a questão dos indígenas, a gente pensa as pessoas nascidas em Ásia, que aí geralmente viram um bolo só, né? Quando fala, aquele japa, aquele chinês, aquele coreano, que viram um bolo só, então já é algo que a gente consegue pensar aqui. E aí que ele fala do preconceito racial, é o juízo baseado em estereótipos. Então a gente consegue pensar aqui, nesses meninos assim desse ônibus, de que quando eles olham justamente o Henrique, eles olham essa cara de estereótipos. Se é um corpo negro ali, isso é o bandido.
Ele, nesse momento, quando ele é espancado, né, pela polícia, pelos meninos, ele tem 14 anos, né? Ele ainda não tem noção do porquê isso acontece com ele, né? Ele só vai ter noção depois, por conta de um professor. Depois, mais à frente, que ele vai ter noção de como isso acontece. Quando ele tem uma namorada branca também, e aí ele começa a ter aquelas relações com a família, né, da namorada. Aquilo vai ficando mais evidente. Exato, vai começando mais latente. Isso. Até aqui pra ele é como se fosse... Eu não sei nem como estou falando, não vou colocar palavras na boca de Henrique, mas eu acho que é quase como aconteceu, é um acaso. O que muitos também poderiam dizer, né, lendo só o último trecho, já complemento isso, e aqui o Almeida falando, a discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupo racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como requisito fundamental o poder. Ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Assim, a discriminação pode ser direta ou indireta. Muitas pessoas aqui, muitas não, mas não está dizendo podiam falar, mas foi um acaso, ele deu azar. Podia acontecer com qualquer um. Só que aí, se a gente for investigar, não. É difícil a gente, porque essa situação aqui descrita, bom, não trouxe, mas se a gente pesquisar, não deve ser raro encontrar algo assim. Mesmo que, né, alguém falar, meu amigo foi confundido com tal e foi parado. Então, não acontece com todo mundo, não foi um acaso. Temos aí uma explicação estrutural para esse ponto. Você consegue perceber padrões. Exato. Padrões aí que você não tem como perceber o acaso. Não foi ali, não foi azar. Não foi nada. E o pior é que quando a gente reconhece esses padrões e fala mesmo, né, reclama e tudo mais, bota pra cima mesmo, né, da questão, o pessoal fala que a gente está procurando pelo em ovo. É isso. É um dito. Você tá paranoico com esse negócio de si, não sei o quê. É o que ela começa a achar chato, procurar pelo novo. Ele falar quando ele chega no ponto da Juliana, é isso. Não. Tá. Da sua cabeça. Um parênteses só para exemplificar, estava rolando uma coisa absurda lá nos Estados Unidos, na realidade. Eles meio que as pessoas pediam coisas no iFood, né? Aí quando os entregadores paravam assim na frente do prédio, meio que as pessoas falavam assim, faz uma dancinha. Eles queriam filmar pra... Enfim, viralizar. Aí as pessoas fazem, aí os entregadores acabavam fazendo a dança, ou então só um passinho assim. Só que aí você começa a ver vários vídeos desses e você percebe que a maioria dos entregadores eram negros. E aí você vai falar alguma coisa, o pessoal fica, não, tá procurando pelo em ovo, tá vendo coisa onde não tem. É da sua cabeça. Por um acaso eles são negros. Tá bom. E nesse contexto ainda do racismo estrutural e institucional também, né, da polícia, a gente vê um caso agora, um homem ficou preso 12 anos, né, foi liberado agora, foi reconhecido como o Henrique foi reconhecido no ponto de ônibus, assim, por uma 3x4, sem outras pessoas ao lado, né, só, foi esse aqui? Foi. Né? É isso, de colocar todas as pessoas negras em uma só e, foi ele aí inocente ficou 12 anos preso. Essa ideia de ninguém ter consciência depois, né? Quando eu lembro que eu li, eu passei por isso já, alguns momentos. Quando eu era adolescente, eu entrava no supermercado, o guardiã sempre percebendo. Já tá pegando alguma coisa, né? E até adulto mesmo, né? Eu lembro de uma vez, eu estava no shopping, minha esposa foi comprar um vestido numa loja, e eu fiquei do lado de fora, quando eu queria, era só uma roupa feminina, né? Não tinha nada pra mim, mas eu fiquei sentado do lado de fora, né? E esse dia eu não estava preparado para sair, eu estava com uma sandália meio havaiana, estava com cabelo desse tamanho, normalmente é grande meu cabelo, né? E aí eu lembro que o guardiã saiu de lá e ficou na minha frente, ficou me olhando, assim. A moça pegou o telefone, né, acho que avisou alguma coisa, ele ficou bem na frente, assim. Foi a vez que eu paguei com o maior gosto, assim. Eu entrei de lá e falei que eu fui pagar o vestido da minha esposa, né?
E a gente vai, só que, para eu perceber que isso era por causa do meu jeito de ser, da forma como eu sou, né? Demorou. Quando eu era criança eu não percebia, né? Aí foi aos poucos que foi conseguindo, né? Eu acho que o narrador, né? Ele traz isso pra gente também, né? Como que essa ideia lógica dele foi muito mais violenta, né? Como que ele vai construindo isso, né? E como que essa consciência ela vai aparecendo aos poucos, né? Que eu acho que é justamente para mostrar como que o racismo estrutural funciona. Né? Não está no meu... Eu sei que eu sou perseguido, mas por quê? Não está na consciência, assim, não caiu a ficha ainda. Depois que a gente descobre que vem desvelando. E eu acho essa maneira dele conduzir a narrativa muito interessante, né? Como a consciência vai se aparecendo, né? Parece aquela ideia de... Não sei se... Acho que o Victor vai falar melhor que a gente filosofia. Acho a ideia de verdade, não sei se era areté, acho que é areté, que é a palavra da filosofia, né? Que é desvelar, né? A verdade é um desvelar, né? Você vai desvelando aquilo ali, né? Como se tivesse um véu e você tira o véu daquilo ali e você vai descobrindo aquilo, né? Eu acho que a narrativa vai conduzindo a isso, né? Vai tirando o véu cada vez mais, né? Até a gente ver claramente o que acontece. O ápice daquele momento, né? Em relação ao assassinato. E aí eu acho que você está falando um ponto muito interessante, que quando eu pego assim e penso na vez da pele, é o que eu falo, né? Eu leio de um ponto de vista tanto confortável, não sei dizer. Mas eu acho que ele tem esses dois pontos. Eu acho que para uma pessoa que, de certa forma, infelizmente, já viu isso aqui, para uma pessoa negra, talvez, de alguma forma isso funcione como para se entender ainda melhor ou para se sentir de alguma forma visto. Olha, eu não estou enlouquecendo. Isso também ocorre com algumas pessoas. E ao mesmo tempo, para quem não são os protagonistas dessa narrativa, mostra também, tipo, ok, eu sou parte do problema. Eu não percebi, mas eu sou parte do problema. Porque em alguns momentos aqui, que provavelmente eu me encaixaria, apesar de eu lutar contra, eu seria o problema. Em algumas, mesmo que a gente lute contra a cada momento, provavelmente talvez seria o problema. Então, aí eu vou pular para voltando, quem quiser falar, pode interromper. Não, só para fechar, tem... E também é interessante não só a maneira como ele retrata as pessoas negras, mas também as pessoas brancas, porque apesar de ter personagens como o policial, moleques, enfim, todos esses, tem outras pessoas do convívio deles que você percebe também que elas não percebem que estão sendo racistas. Isso acontece demais. Um momento muito emblemático, eu acho que, eu não vou saber citar, mas é a Madalena, que é a que adota, sim. A que adota a mãe do... A Marta. Isso, do Pedro. E aí meio que, eu não sei qual é a cena direito, mas parece que a menina começa a perceber que ela é tratada de um jeito diferente. E automaticamente a Madalena, ela fala assim, olha, não deixa eles fazerem isso contigo. Tipo, não se sinta assim, não se sinta reduzida. Não deixa a gente reduzir porque você é negra. E tipo assim, pra menina, aquilo foi tipo, por que ela tá falando isso? Mas assim, você percebe que ela já tinha noção e tipo, foi automático já. Ela já sacou, então tipo, não tem essa coisa, tipo, ela sempre soube que a filha dela ia passar por isso. Tem depois até chegando nesse ponto, depois eu até em discussão não, né? A professora me levantou assim um aspecto sobre isso, mas eu já chego lá também. Mas muito bem lembrado, muito bem pontuado. Bom, eu vou citar então rapidamente outra passagem que eu acho muito interessante, apesar de dar muita gastura, que é da entrevista de emprego, gente. Bruno! É a página 20. Percebam, a gente está em 20 páginas do romance. Outra coisa, só isso. É a página 20, eu não lembro aqui em que parte eu peguei. Uma frasezinha pra eu lembra o dia em que os sócios. Eu marco aqui, é interessante. Quarta linha, isso, da página 20. Lembra o dia que um dos sócios foi entrevistá-lo para a vaga. Você tinha 19 anos. Ele chamava Bruno Fragoso. É uma vaga para office boy, tá, gente? Tinha 42 anos, o Bruno. O Henrique, 19. Era um homem baixo, calvo, de rosto angulado e, embora não fosse fumante, tinha uma voz rouca de fumante. Ele te fez esperar por 40 minutos porque queria parecer ocupado e importante. No entanto, anos mais tarde você descobriu que ele, na verdade, ficava na frente do computador jogando paciência ou vendo pornografia.
Depois do tempo de espera, Bruno apareceu. Apertou sua mão, sentou-se na sua frente e ficou te observando. Você tinha 19 anos, mas ainda não sabia muita coisa sobre autoestima, nem sobre se valorizar e essas coisas necessárias para manter a sanidade. Por isso, não conseguiam olhar por muito tempo nos olhos dele. Bruno percebeu isso. Você era tudo o que ele precisava. Você era uma presa fácil. Assim, com o total domínio da situação, Bruno disse com muita naturalidade que não gostava de negros. Você levantou os olhos. Bruno não se intimidou e repetiu a frase. Não gosto de negros. Talvez ele esperasse alguma reação sua, mas nada aconteceu. A gente já discutiu isso. Você permaneceu imóvel. Depois, Bruno se ajeitou melhor na cadeira e justificou. Não gosto, pois... Não gosto porque eu tinha um sítio em Garibaldi, um casal de negros... Não gosto porque quando eu tinha um sítio em Garibaldi, um casal de negros que trabalhavam para mim como caseiros me roubou. Levaram tudo que eu tinha na minha casa. Desde então, não confio mais em negros. Até aquele momento, você nunca havia sofrido racismo assim, tão descaradamente. Não que você se lembre. Aqui é bem... toca justamente o que a gente estava conversando agora. Por que talvez ele não reage? Porque ele talvez ainda também não tinha a noção do que ele estava passando. Ainda. Até nesse momento. Passar racismo tão descaradamente. Você fala, caraca, mas a gente tem aquela situação dele com 14 anos no ônibus. Mas ali fica no que o Almeida fala, que é o indireto. A gente sabe por causa de um ponto de vista estrutural. Por que aquilo foi causado. Mas não está exatamente nomeado. Aqui não, aqui é direto. Eu não gosto de negros. No entanto, mesmo assim, alguém poderia chegar e falar, é só a minha opinião. Antes disso, teve os dedinhos amassados na porta. Sim, tem, na creche. Que ele traz mais aqui pra frente. Exato. Muito bem lembrado. É muito remoto. É muito remoto, né, cara? E aí isso já nem chega nem na adolescência, é a infância já, muito pequeno também. Então, são coisinhas, grandes fatos que vão construindo essa narrativa. E são pequenas violências que, conforme pequenas, essas coisas que vão acontecendo, que chegam um momento da vida que a pessoa negra ela acaba falando assim, não, sempre foi assim, eu mereço isso. Acaba criando essa coisa de, não faz sentido não dele. Tanto que a gente acompanha o ponto de vista da mãe, né? Como é que foi? Tem uma passagem muito difícil também, mais para trás, que tem a ver com essa dificuldade. E essa incorporação, talvez, essa introjeção de que o problema sou eu, né, individualmente. Em que ele fala da dificuldade da autocrítica, que é evitada de alguma maneira, porque também mobiliza muitas dores. Né? Então, acho que é uma passagem também muito importante na obra. Depois, se eu não passar por ela, se você quiser ler, por favor, pode. Aí eu vou trazer também a situação de uma teórica da Lute, sempre observando a biblioteca dela, que aí ela fala, a falta de nome e admissão do racismo no Brasil confisca a condição de pensamento e até de defesa contra as palavras e gestos violentos. Resta em seus corpos a marca dolorosa e enclausurada da brutalidade. É o que você acabou de dizer. Se a gente não admite que existe, ele fala, normal. É o que ele coloca aqui, essa palavra, imagina, não está à toa. Bruno disse com muita naturalidade. Porque, infelizmente, é naturalizado. É normal. É algo... acontece. E sempre tem uma justificativa, entre aspas, né? No caso dele foi, porque negros me roubaram. Aí, é por isso que eu não fico imaginando. Agora imagina se fossem brancos, tu ia confiar mais nos brancos? Exato. Aquela ideia de que os negros pessoas negras são sempre é a mesma coisa. Exato, é isso. A cara, o estereótipo. Isso. Se uma samba, todo samba. Isso. Exatamente, é o estereótipo que carrega ali. Né? Então, é isso. Se você não admite que existe, e aí é uma coisa que a gente vive ainda em território, um país em que prega a miscigenação como algo, o mundo paraíso perfeito, somos todos iguais, todos irmãos, só que não. Enfim, então é algo muito complicado. Então, não admite. Não existe não. Só não gosta, na minha opinião. Enfim, aí vai essa passagem do Bruno que dá um negócio.
Ele fala depois, que eu não vou ler pra gente no seu lugar, mas ele fala, eu vou te salvar das drogas. E aí eu pergunto, gente, que drogas? A síndrome de Morello. E a síndrome do Salvador Branco, lá, vou chegar lá, eu vou te salvar das drogas. Se todo empresário fizer a sua parte, o país estava salvo, mas... Então, né, querido, não é exatamente isso. E é até irônico nessa parte do drogas, e aí é interessante que ele coloca, porque também mostra a questão não só da cor, né, do racismo, mas da classe social, porque tem um amigo dele, eu não trouxe aqui para não ficar muito longo, mas tem um amigo dele que é o Juarez, Henrique, e ele é um homem branco, que só que é do interior também do Sul, e ele vai para Porto Alegre, e ele, é ele que se envolve com drogas, é ele que passa a vender as drogas. E aí eu acho que é muito irônico com esse trecho, né, de como fica. Talvez se fosse o Juarez aqui nessa entrevista, o Bruno não teria esse pensamento, muito provavelmente. Dá para pensar nisso. E aí eu vou adentrar já, e aí gente, sintam-se à vontade para entrar, mas eu já vou adentrar então, já mais à frente, no caso da Juliana. A Juliana, contextualizando, eu acho que começa lá na 23, ela foi a primeira, né? Eu acho que é a primeira namorada do Henrique, isso ainda ele estava com 19 anos. E aí ela é uma mulher branca, é uma menina branca, ruiva, eles estão ainda no sul do país. E aí começa. Foi com a Juliana que você começou a desconfiar da sua condição como homem negro no sul do país. Foi caminhando de mãos dadas com ela pela rua da praia, no centro de Porto Alegre, e você começou a notar os olhares, às vezes acompanhados de piadas racistas. Vendedores ambulantes dizendo, a boca pequena, que ela só poderia estar com você por dinheiro, pois uma branquinha daquelas com um neguinho desses, não podia ser. Aqui é esse primeiro impacto, e aqui é que começa a virada de chave, eu acho que para ele, um pouquinho mais à frente, porque começa a nomear muito, e é também porque ele começa as aulas com Oliveira, né? Mas aqui começa a ser nomeado, e aí a gente tem claramente uma branquinha daquelas com um neguinho desses, não podia ser. Mais uma vez, você reduz a todo um grupo de pessoas em que ela não poderia oferecer, e aí se reduz, melhor, um grupo, né, ainda nem eles indivíduos, mas eles não poderiam oferecer algo, atrair alguém, ou ser minimamente digno de afeto, a não ser se tivesse algo a oferecer para construir. Eu imagino nessa cena, quando ele tem esse discurso, como uma estrutura, como se essa Juliana fosse superior a ele, então para ele ser digno de estar no relacionamento com ela, ele teria que ter algo a oferecer. E aí no caso seria a questão do dinheiro. E é muito complicado, enfim, violento. Infelizmente, eu, por exemplo, não ouvi direcionado a mim, claro, mas eu já vi pessoas, a casais exatamente assim, e falar, não, ele deve ter alguma coisa, ela tá com ele assim, e é alguma coisa que tem que oferecer. E é bem, só o início da ponta desse negócio todo. E aí a gente tem a parte que ele vai pro domingo, churrasco de domingo. Ai, essa parte aqui é ótima, nossa, vamos aguentar. Que aí a gente chega na página 29. E aí é o que você falou, né, como é que ele constrói. A gente na 22, aí ele entra com a história do Juarez, entra com a danceteria e a gente volta lá pra 29, que é a Juliana. Ele fala sobre onde eu comecei. Gente, perdão. Acontece. Aqui. E quando você foi apresentada, mais ou menos pro meio do texto, tá, gente? Na 29. E quando você foi apresentada à família de Juliana, quando naquele almoço de domingo, o tio dela, de 54 anos, o Simval, o motorista de Kombi escolar, te chamou de negão, você não se importou. Não se importou porque aquilo significava algum tipo de intimidade. E você, enfim, estava sendo aceito pela família branca da sua namorada. Acontece que em pouco tempo você não só passou a ser o negão da família, como também passou a ser uma espécie de para-raio de todas as imagens estereotipadas sobre os negros. Pois disseram que você era mais resistente à dor, disseram que a pele negra custa envelhecer, que você deveria saber sambar, que deveria gostar de pagode e que deveria jogar bem futebol, que os negros são bons no atletismo. Isso não pode? Que os negros são ruins como nadadores? Que os negros são ruins como nadadores, perdão.
Já viu algum negro ganhar medalha olímpica na natação? Agora, olhem lá nas corridas. Vocês ganham tudo. Essa parte aqui ninguém não. É porque desde cedo aprenderam a correr dos leões na África. Não vê como aqueles quenianos sempre ganham na São Silvestre? E aí a gente fala, né? Enquanto isso, a Juliana era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram namorado negro. Então, como ele é? Tem pegada mesmo? Como dizem dos negros, como ele é grande, é verdade que eles são insaciáveis? Qual o cheiro dele? Juliana ficava incomodada, mesmo querendo parecer natural. Aqui, essa parte, a gente tem a definição na carga toda estereotipada. Primeiro, entre volta que você já falou, que você tem que saber sampar. Tem que ser bom no atletismo. Mas não é qualquer atletismo. Água não. A água não, tem que saber correr. Porque se for outro, não serve. Não está dentro do estereótipo. Essa parte me lembrou muito uma leitura que eu fiz do Fanon, não? Fanon e... Pele negra mais pra branca, né? Claro. Que ele vai falando que o corpo do negro é sexualizado, né? Sim. Inclusive ele aponta a pesquisa, se ele traz a questão do órgão genital, né? Que tem também isso lá na França, que era o contexto social que ele estava inserido. E que ele pegou algumas pesquisas e disse que não, isso daí não é comprovado cientificamente, mas eles insistem, né? Que o corpo tem que ser sensualizado, né? É isso, e aí a gente pensa em muito tempo, você mesmo, que você passou que, perdão, eu lembro que você falou que um amigo, que na verdade não sei se era seu amigo, um grupo de, eu acho que foi você, você estava numa roda e falaram que, cientificamente, o cara falou, não, mas é científico comprovado. Sim. Você pode compartilhar? Foi, assim, eu tava, minha amiga arranjou um namorado lá, enfim, aí fomos pra uma conversa assim, né, em grupo, né? Infelizmente eu estava lá. E aí ele começou a falar assim, não, porque não lembro agora o motivo dele ter falado isso. Era algum assunto que caiu nisso. Ele falou assim, não, porque realmente os negros, eles são melhores no basquete. Entendeu? É cientificamente comprovado que pessoas negras são boas em atletismo, não sei o que. Meu amigo, basta agora tu falar que a mulher negra quando vai parir, e você tirou ele. Não, pois é. É um susto. Porque teve casos, né, tiveram vários casos também de, tipo assim, hospitais que tinham pouca anestesia, aplicavam só para as mulheres brancas, porque, teoricamente, elas não são tão resistentes à dor quanto a mulher negra. Você acredita? E aí tem essa coisa do atletismo, né? Que é muito associado. Aí eu mandei ele assistir porno. Eu falei assim, olha, eu não vou mandar tu ler um livro, porque evidentemente não vai surtir efeito. Mas assiste esse filme aqui, ó. Uma legal, terror. Você vai gostar. É bem capaz dele se identificar com a família. Tem isso, tem essas coisas. E é isso, né? Você tem que ir lá e falar pra criatura, pra ela ler, pra ela assistir. Enfim, temos aqui mais uma carga de estereótipos que a gente vê depois vai afetando o relacionamento deles até chegar ao ponto, e aí chega um ponto muito interessante, que é quando ele conhece, começa os estudos no cursinho do professor Oliveira. Aí o Oliveira se vê. E aí chega um negócio muito obrigada. Tem um ponto que ele me orientou, a gente estava até discutindo, a gente tem que ver se esse Oliveira Silveira faz referência ao poeta Oliveira Silveira. E aí eu, nossa, é verdade, eu não estou conseguindo achar. Aí eu relendo, porque, enfim, tem umas coisas que perpassam. Lá no final, depois o Pedro comenta isso. Esse professor Oliveira, ele é o poeta Oliveira Silveira. É um estudioso, que infelizmente já faleceu. Mas basicamente seria isso. Ele Que é lá do Sul também. Que é lá do Sul também. Aquele texto, o professor de trabalho de sala, Negra Fulô, que ele faz uma revisão, que tem a Negra Fulô, que é altamente racista, e ele faz uma, revisitando isso de um ponto de vista em que a negra realmente foge, mas não escapa daquela violência. Então é dele, ele é o autor. Então é uma figura que realmente existiu. E se eu não me engano, ele é um dos responsáveis pelo Dia da Consciência Negra. Então,
Então, assim, fragral de citação é bem interessante essa referência que ele faz. E aí, então, bom, é o que chega é, quando ele conhece o professor Oliveira, o negócio muda de figura. O professor Oliveira, ele se mostra como a pessoa que introduz ele a essas leituras, esses discursos. Ele fala, ó, sabe isso que você vive? Não é só você. Sabe isso que você vive? Não é só você. E isso acontece por alguma razão. E aí, como diria o professor, depois que você vê, não tem mais como desver. E aí a maneira que ele lidar com o mundo e com tudo isso à volta se modifica bastante. Tanto que afeta o relacionamento dele com a Juliana. E aí eu acho interessante, né? Porque, é claro, eu não posso falar, não vamos passar pano para a situação toda. Às vezes ele, enquanto indivíduo, podia errar, né? Em algum sentido nesse relacionamento, em outros. Mas a parte sacada, a não compreensão dela do que ele passa, eu acho que não é um fator determinante para eles se afastarem, porque ela não consegue entender o que ele passa, você não entende minha dor. Então, se relacionar com alguém que não te compreende dessa forma é muito complicado. Então, por isso que eles acabam se afastando, não, terminam de uma maneira bem bruta, bem violenta, assim, vamos dizer, psicologicamente falando. Aí aqui eu peço licença de novo, só para caracterizar o que a gente estava falando, que é mais ou menos o Almeida fala, o Sr. Almeida, ele fala: a permanência do racismo exige, em primeiro lugar, a criação e recriação de um imaginário social em que determinadas características biológicas ou práticas culturais, que é o que eu falo que é do basquete, atletismo, etc., sejam associados à raça. E, em segundo lugar, que a desigualdade social seja naturalmente atribuída à identidade racial dos indivíduos. E aí, esse trecho a gente pode emendar. Lembra que o Bruno fala, eu vou te salvar das drogas? Eu nem sabia se está envolvido com drogas. Ou, de outro modo, que a sociedade se torne indiferente ao modo que determinados grupos raciais detêm privilégios. Então, a permanência do racismo exige essa criação e recriação. Eu destaco esse ponto porque é que a gente pensa, tá, mas por que você fala isso? Porque isso exemplifica parte do discurso ali com o tio da Juliana, mas a gente pensar também o que a gente consome e produz, mas a gente acha principalmente do que consome, quanto literatura, a arte em geral, né? Mas a literatura, os filmes, as produções, porque depois que a gente começa a ver, a gente vai visitar umas coisas que a gente achava super legal em um ponto, e aí a gente vai ver e fala, opa, então quer dizer que a menina negra, ela só é amiga da protagonista, não é protagonista? E ela deve ser meio engraçadinha. Isso! E barraqueira. Pode falar. Uhum. Então quer dizer que aquelas pessoas que representam o lado pobre da cidade têm que ser negras? Então são pequenas coisinhas que podem parecer bobeiras em algum momento, mas quando você vai ver, tem um grau de significado muito gritante, muito exigente. Então, E ora quando você se vê em uma situação em que você vê, assim, tipo, negros tendo protagonismo, né, ganhando protagonismo, e aí todo mundo ao seu redor é que passa a ser os incomodados. Você fica, uou, show! Aí todo mundo ao seu redor fica, pra quê? exato. Também inverte a situação. Inverte, Não, mas não é necessário. Não é necessário, mas se você vê, é igual você tá aqui, né, o Tenório, por exemplo, mas não é necessário isso daí, não sei o quê. Mas se a gente for pensar em um cânone literário que por séculos, décadas, enfim, uma narrativa como essa, tão bem direta e explícita o problema, a gente não tem. Então aí a gente entra e pensa nesse poder da arte, de como também pode ser uma ferramenta utilizada para um ponto de vista negativo, de só uma reprodução dos estereótipos. E quando ele chega no cânone é censurado, né? Pela elite, Tem que ser branqueado, né? Com o Machado, né? Exato. O Puxo também não sabia. O Puxo era negro, né? Olha. E a gente nem percebe, né? Puxo, o fundador da literatura russa, era negro. São isso, são Esse processo de esconder, né? Exato. É o que a gente fala, né? As ausências, os apagamentos também significam. O silêncio, o irônico, mas o silêncio também diz muito. Os trabalhos que foram bombados também.
outro ponto, apropriado. E aí, claro, e aqui anteriormente a gente está falando da questão Henrique, homem, né? Mas se a gente entrar na temática, se fosse uma mulher, a gente ainda tem outras coisinhas, outros detalhes que vão se desdobrando ainda, vão apurando a situação. Mas também tem algumas complexidades em relação, por exemplo, a como é tratada a relação entre o Henrique e a Marta. Sim. Porque a Marta foi criada por uma família branca, né? E ela negava, assim, a questão racial. Isso. É. Mas, de certa forma, a relação entre os dois podia causar ou gerar uma certa tranquilidade por ser um relacionamento racial e não interracial. Como o Rick teve com a primeira namorada, né? Mas isso não apagou uma série de dificuldades na relação e de feridas que já existiam, que estavam lá abertas, tanto da Marta quanto a Marta, que também sofreu muito, né? Tem que destacar uns pontinhos pra gente pensar, mas realmente. E é um antigo relacionamento que ela teve também com com o Vitor, que ele ali dá um. E aí o que passa, né? Vamos falar. Estaria então tudo resolvido se ele encontrasse uma pessoa que entende o mundo, por exemplo, a Marta, ela é uma mulher negra e ela se identificaria. Não, não tá, porque não é só isso. Como a gente fala, como eu falei no início, né? É sobre afetos, então ele não é reduzido só apenas, tá? Muito esse apenas, muito entre aspas, apenas um homem negro. Ele é um ser humano, um indivíduo, ok, é um personagem, mas ele é um ser humano, um indivíduo, que tem outros seus problemas ali também. E particularmente o relacionamento entre ele, a Marta ainda é uma personagem que eu tento conversar muito com ela, para conseguir entendê-la também, que ainda é difícil, né? Eu também fico questionando até que momento, Marta, você passou por isso, e é o Pedro também que está muito conturbado ali narrando. Mas realmente, o relacionamento deles é bem conturbado. É quase que... É o que eles falam. Ele fala aqui no trecho, que eu não marquei, gente. Aquela cena da avenida, assim. Nossa. Aquela que destrói. Basicamente são os dois sentados assim, tipo, o que vai fazer? O que a gente vai fazer? O que vai partir daqui? Teve uma coisa que uma vez me falaram, e eu, na época, eu achei assim, nossa, você falou um negócio desse, pelo amor de Deus, eu não tinha entendido. Mas quando foi um colega falou assim, você ser negro não te faz especialista em racismo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que você falou um negócio? Aí depois eu conheci a Marta. Aí eu fiquei, É isso. Porque, bom, não, quem sou eu pra falar, né? Não, mas eu entendi que você falou, que é a linha de, tipo, às vezes não tem entre aspas, essa palavrinha, consciência de tudo aquilo. Eu acho que eu tenho um trecho aqui da Marta, que aí eu vou trazer nas coisas. Bom, da Juliana, eu vou só correr pra gente no celular tanto, mas da Juliana tem tudo isso, né? Tem uma personagem aqui, gente, que ela aparece pontualmente nesse momento, que ele apresenta pra família, e no final. Mas eu brinco, se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer Jefferson Tyler, famoso, me dá um conto da Luara, me dá um negócio, deixa eu conversar com ela mais um pouquinho, que é a irmã do Henrique, é a tia final, a tia que tá na cena final, uma das cenas finais, com o Pedro. Que personagem que eu queria tanto conversar. Parece meio loucura, né? Acho que vocês entendem quando eu falo conversar com ela. Senta aqui, vamos conversar, me diz o que você pensa, o que você passou, qual a tua história. Ela é uma personagem que aparece muito pontualmente e tem seu grau de significado, não está ali à toa, tudo que aparece ali. Eu acho que isso é uma coisa que ele constrói. Todos os personagens que aparecem, eles contribuem muito bem para a narrativa, não é ponta solta. Mas ela dá vontade de falar assim, senta aqui, me conta a tua história. Porque ela fala, né, que é a questão de ser uma mulher negra. E o Henrique é mais velho, se eu não me engano, mas ela parece amadurecer antes. Porque, no estereótipo, ela, por ser uma mulher, às vezes essa carga de responsabilidade volta para ela muito antes. Então é um fato assim que a Luara eu queria muito assim. Só queria mais conversar com ela, mas enfim. Bota a caixa de e-mail dele. Faz o movimento. Faz o movimento, eu tava brincando, né? Autores contemporâneos, a gente tem acesso a e-mail, a Instagram. Menino, vem cá. Me nota. Só pra ver se eu não tô pulando.
Aí aqui, bom, tem uma citação que fala justamente do Oliveira, eu não vou comentar só para a gente não se alongar, mas ele fala, né, de como é importante esse professor. E aí outro ponto que daria para a gente discutir mais à frente, que é o significado do professor. Né? E isso é um ponto muito forte. E aí são as camadas, né? A gente pensa em Jefferson Tenório escrevendo como professor, do professor Oliveira ali sendo a pessoa que abre essas portas para ele, dessas coisas, mas também de Henrique depois como professor, e como ele está cansado, como ele está exausto, em como ele tem aquele momento, aquele fôlego naquele momento daquela aula, e no fim acontece o que aconteceu da maneira tão trágica. Mas não me adiantando, aí eu vou voltar para Marta. Tá? A Marta propõe de contextualização, para quem não lembra, para quem não leu. Marta é uma menina que nasce, uma menina negra, mas aí pela descrição a gente percebe que eu acho que a Marta entra naquela negra talvez de pele mais clara, pelo que eu não sei, assim, que às vezes eu acho que elas... porque os problemas que ela passa, tipo assim, porque assim, obviamente tem diferença de uma negra, do racismo sofrido por uma negra étnica e uma negra de pele mais clara. Eu acredito que ela seja um pouco mais clara. Eu não lembro assim, mas eu pego esses trechinhos. Grau de contextualização. Ela nasce em ela nasce em Porto Alegre mesmo, fica órfã, ela e os irmãos muito cedo, a mãe morre atropelada, o pai tem um infarto, se eu não me engano, um infarto. Ambos os pais tinham problemas com bebida. Era já um relacionamento que ela... E aí por isso que eu falo que eu tento entender a Marta muito, porque quando a gente vê o relacionamento dela com o Henrique, é bem complicado. Mas a gente olhando para a Marta, antes de a gente nomear a Marta como enfim, companheira de Henrique ou Marta, mãe de Pedro, existe a Marta, ela quanto indivíduo, quanto sujeito, ela passa por umas coisas também que você fala, caramba, alguém apoia. E se você não tomar cuidado na leitura, você pode odiar essa pessoa. Sim. É quase que... Não é pra acontecer, porque, né, tem o contexto dela, não é à toa, mas se você não tomar cuidado, você acaba se afastando. Você vai... Eu acho que quando chega, você falou o relacionamento dele, quando chega essa fase, o que eu senti até agora é que tipo, não exatamente justifica a atitude dos dois, porque ela mas o Henrique também, mas acho que esse passado talvez explique algumas atitudes dele, ao que ponto que chegou, né? Aí eu vou pedir licença para ler esse trecho, que aí já vai estar lá na frente, que é ela numa discussão ela numa discussão já com... uma conversa, uma discussão dela com o Henrique, e aí é que eles já estão adultos, né? Desculpa, gente, só para contextualizar de novo. Então, ela perde os pais cedo, e aí tem o descaso, né? Os pais... A classe, os pais, enfim, não tinham condições, a família veio acolher, os parentes não, porque também não tem condições. Então ela está numa casa de uma tia, que a tia já falou, vocês não vão ficar aqui muito tempo, porque não tem condições de criar. E aí chega uma amiga dessa tia, que é uma professora de Santa Catarina, e ela olha para a Marta e fala, você vai morar comigo. É minha. Vem, vamos. E aí entra também a Marta, que é uma personagem... A Marta é a mãe. Entra a Madalena. A Madalena, que é essa personagem interessante, que é uma mulher solteira, que já tem uma filha, é uma professora, tem ali enfim, seu emprego fixo, sua casa mesmo própria, é uma zona já mais afastada da cidade, mas tem ali suas condições, de um lado geral é uma boa condição razoável de vida. Não é luxo, mas é melhor do que a Marta teria. É uma mãe solo, em certo momento por escolha, porque ela escolhe, ela sabe que o rapaz, que ela vai ter a filha, que ele não vai cuidar da filha, mas ela também, no meio desse caminho, ela também se pergunta, caramba, porque eu tenho que lidar com isso tudo sozinha, e ele nem dá a mínima, que são coisas que dá pra gente pensar também. E tudo isso é para contextualizar. É nesse contexto que a Marta cresce. Em uma família de não negros. Então,
o diálogo para ela é um pouco diferente. Aí eu vou lá para a página, justamente para a página 76 do romance, em que ela está discutindo com o Henrique, e aí ela solta esse discurso aqui que para mim também sintetiza essa coisa toda. Ela fala o seguinte: acontece que minha mãe foi criada numa família de pessoas não negras, o que a fez ter outra visão sobre o racismo. Aliás, para ela o racismo se fortalecia justamente quando começávamos a falar sobre ele, que isso era uma coisa que já deveria ter sido superada. Aí percebam, né? Desculpa, eu nem percebi se vocês encontraram a página. Agora achei. Tá, desculpa. Então é isso, ó. A gente parei em superar. E falar sobre a cor da pele só fortaleceu o preconceito. Essa é a visão da Marta. E foi nesse ponto que o discurso racial entrou na vida de vocês como mais um problema. Então, ele só é mais um problema nesse contexto todo. No início, você tentou argumentar dizendo que ser um casal negro em Porto Alegre, nessa cidade que é mais racista do país, não era fácil. E minha mãe dizia que você era muito dramático. Até quando a gente vai ficar se lamentando? A vida é assim, Henrique. Lide com isso. Isso é a Marta. Temos que olhar para frente. O movimento negro nunca fez nada por mim. O movimento negro acha que tudo se resume à cor da pele. Se esquecem que ser um homem negro é muito diferente de ser uma mulher negra. E às vezes vocês, por serem homens negros, acham que está tudo resolvido, que estamos sempre no mesmo bar, e que o racismo justifica todas as merdas que vocês fazem com as mulheres. Além disso, eu queria saber onde o movimento negro estava quando me assediavam na praia quando eu tinha 13 anos. Onde o movimento negro estava quando não impediam que minha mãe morresse bêbada na rua. Eu queria saber por que ninguém se importou com ela, nem com os filhos dela. Minha mãe bebia para se proteger da realidade. Ela era uma mulher negra, na década de 80, com 4 filhos para criar. Era o mundo contra ela e contra nós. Ela era uma presa fácil, entende? Porque a gente às vezes cansa de suportar. O que a manteve de pé até que pudéssemos sobreviver não foi o discurso do movimento negro, mas as garrafas de cerveja e a cachaça que ela conseguia beber. Eu não quero dizer que essa história de negritude não tem importância. Não é isso. Mas esse tipo de movimento coloca todos nós no mesmo balaio. Os negros são diferentes. Nós não somos iguais. Você, ao ouvir, pensava que talvez minha mãe tivesse razão. Entretanto, você não podia concordar com tudo, pois você achava que minha mãe estava individualizando uma questão que era, em sua raiz, um problema de ordem estrutural. Esse trecho aqui, quando eu leio, quando geralmente eu falava assim, leio esse trecho que sintetiza muito bem alguns dos aspectos da obra. Em primeiro de tudo, contextualizando, eu dei esse contexto para vocês. Ela cresce em uma família de não negros. Ela já não tem essa vivência tão concreta que nem o Henrique. Até esse momento, ao que tudo indica dentro da narrativa, ela não tem o mesmo, não sei se seria a palavra adequada mesmo usar, letramento racial que o Henrique possui. Então, eu acho que você aplicar essa frase que você disse, que tipo, ser negro nos faz especialista em racismo, né? Que é isso, que algumas coisas, como ela não debateu de alguma forma no teórico, talvez para ela não se enquadre muito bem. Então, eu faço esse recorte porque se a gente lê essa frase isoladamente, a gente pode ver, ela pode ser tirada de contexto e falar, tá vendo? Ela mesma está falando que isso daí é mimimi e não vale a pena. Mas não é isso. A minha interpretação a partir daqui que ela está falando é, beleza vocês discutirem, beleza vocês teorizarem, mas se não tiver prática, não me vale de nada. A minha mãe vai estar morta, eu vou estar sofrendo, não me vale de nada. Também tem uma questão, que eu não sei se eu vou saber construir muito bem agora, mas assim, enquanto alguns... falar de racismo é fácil, agora viver o racismo é mais difícil. E quando você vive o racismo, você tem necessidades imediatas de mudança. Entende? Você não tem tempo de... tipo assim, o que eu acho que pode passar na cabeça da personagem. Você não tem tempo de lutar contra o sistema. Você tem uma necessidade de agora, de viver, de trabalhar, de comer, sabe? Então talvez ela tenha o Henrique como alguém que pensa muito alto. Volta pra cá, estamos aqui, olha. É agora, entendeu?
E é triste. Eu acho que abre aqui muitas camadas, né? Sobretudo para pensar a condição da mulher negra. Exato. E que, obviamente, tem muitas coisas, mas tem a desproteção, que ela o tempo todo foi submetida, né? Como mulher negra. E, guardando as devidas proporções e diferenças, assim, eu lembro do período, vocês devem lembrar também, no segundo turno da eleição Bolsonaro e Haddad, que a gente foi pra rua fazer aquele movimento, né, de conversar com as pessoas, virar voto. E aí quando você já começava a dialogar com pessoas que há muito tempo não votam, não exercem o direito do voto, né? E eles argumentavam, mas isso não vai fazer diferença na minha vida, eu estou cuidando de outras coisas, né? Eu cozinho com gás há muito tempo. Né? Ou seja, essa pessoa tem os seus argumentos, tem as suas próprias razões, assim como a Marta tinha para dizer, olha, esse discurso aqui da negritude, do movimento negro, não vai te ajudar em nada. Então ela também tem razão em relação a isso. É isso. Não dá pra tirar a justificativa dela, dá pra entender muito dela. Exatamente. Por isso que eu falo que a Marta é uma personagem que eu ainda tenho que conversar muito com ela, assim, de como eu vou analisar, de como... Não é passar pano para algumas atitudes dela, né? A expressão não é passar pano, tipo, amenizar as coisas. Mas é entender realmente. Olha, ela age dessa maneira, mas talvez não justifique, mas a gente faz a gente entender. Eu não lembro se foi numa reunião de Stefanícia e a gente falou que... Eu acho que a gente estava lendo Memórias da Conversão da Agatha Quilombo, e aí a gente acabou falando que antes... Eu não lembro agora o que foi, mas antes de ser uma pessoa negra, ela tem o gênero também. Então, tipo assim, passa o preconceito pelo gênero, pela pele, só que ainda tem o gênero. Que é isso que ela falou, nós não somos iguais. As violências que a gente sofre são diferentes. Eu acho também interessante a Marta, né? Porque aquilo que você disse da escrita dele, da forma como ele escolheu estruturar o romance dele, ela tem muito a ver com o conteúdo da obra, né? Por exemplo, o título da obra é O Avesso da Pele. Quando ele começa, a primeira parte é a pele, que eu vejo que essa forma, que é a construção da consciência de que eu sou negro e que eu sofro várias violências, né? Então a gente vê várias violências ali até ele chegar à consciência da negritude dele, né? E na segunda parte é o avesso. E justamente o avesso é aquilo que os olhos do branco não veem, do que o negro passa no seu íntimo. E o negro, sempre que ele vive na sociedade, né, ele é reduzido ao menos que o humano. Isso daí é o Fanon que fala, né? O humano é o homem branco, a mulher branca, aí isso daí é humano. O negro, ele ainda é não sei o que ele é, né? Então, mas no avesso da pele, de quem vive a pele, vive as mesmas complexidades do homem branco. Por exemplo, a Marta era uma mulher complexa, cheia de seus complexos. A cena da sarjeta, por exemplo, lá, ele faz o contraste contra o casal do professor, que ele não diz a cor, mas eu vi que é branco também. O cara conheceu a menina, a aluna, separou da mulher, aí veio com a aluna tinha problemas psicológicos, separaram, ela se mata no apartamento. Aí, e eles têm aquele problema na rua, ou seja, é um problema da humanidade, da complexidade do dinheiro que acontece ali, coisas que são negadas pro negro, entendeu? Então no avesso, ele mostra esse avesso do negro ali. Então são várias situações, por exemplo, de segurança, de sensibilidade, de amor, de raiva, que não diz respeito ao branco, o negro, mas é do próprio ser humano. E que só quem vê essa parte são os próprios negros, porque o olhar do outro, desse que bestializa ele, sempre vai dizer, não, quem sofre somos nós. Eles não sentem dor, eles sabem correr, eles já sofreram na escravidão, então eles são acostumados a dor, mas não, são super sensíveis. Por exemplo, o Henrique é um cara super sensível. O romance é muito musical, né? Então toda essa sensibilidade, por isso que eu entendo a Marta assim, como uma mulher muito complexa, né? Ela é muito complexa, ela é aquele complexo, ser humano nietzscheano, né? Demasiadamente humano, né? Essa referência do Fanon é bem importante para entender também a Marta, né? Porque é a dor de ser negro, no final das contas. Tem aquela obra da Bianca Santana, que é um livro bem bacaninha, que é
quando me descobri negra. A Bianca tem cuidado do legado da Sueli Carneiro, da Casa Sueli Carneiro, é bem bacana o trabalho que ela faz, é jornalista e escritora também, né? Mas eu lembro que alguém fazendo um contraponto, se vocês lembrarem, tiverem melhor memória, diz assim, bem, eu não me descobri negra, eu fui acusada de ser negra. Então é isso, né? Tem como o Henrique, quando nessa situação em que de racismo recreativo, né? Com a família da primeira namorada dele, tem as acusações ali, tem acusações. Então é isso, né? Tem essa dor de lidar com uma construção estereotipada que foi imposta a um grupo racial inteiro, né? E aí, E aquilo também é questão, a pele, ela interfere no avesso. Ou seja, os complexos da Marta, os complexos do Henrique, são por causa da pele e que afetam no avesso, né? Ou seja, essa disparidade de visão de mundo, porque cada um sofreu racismo à sua maneira. Ela queria ter essa prática, essa ajuda mais imediata. Ele já teve uma compreensão do racismo mais teórica a partir do professor Oliveira, né? Então tudo isso vai afetando a intimidade, né? Ou seja, tem o avesso, essa intimidade, esse secreto, essa vida normal, mas inevitavelmente ele transpassa essas frestas da intimidade e atua ali, torna doente as famílias, né? As pessoas negras, a maneira dele na sua casa, estar, ser visto no mundo, isso atinge. E aí, vocês falaram, né, interessante, óbvio a gente está falando aqui de pessoas negras, mas pensar em outros grupos, então, indígenas, como eu disse, esses dias eu estava lendo um pouquinho a respeito, né, esses dias não, faz um tempo, eu acho que era uma moça, ela era descendente de japoneses, e aí ela estava falando os estereótipos ela estava no carnaval e o cara chega e fala assim, eu nunca fiquei com uma japa, e aí, enfim, isso é um exemplo, né, ela fala assim, quem diz que usa japa, e aquela coisa toda, pertenço lá, pertenço aqui, sou japa demais para ser brasileira, sou brasileira demais para ser japonesa. Então são coisas que vão perpassando, realmente. Criam até uma crise identitária, né? Quem eu sou. Porque tenta se encontrar, eu acho que também essa questão da Marta, né? Que ela vai contra tudo isso, porque ela mesma ainda não conseguiu formular a sua própria identidade, sabe? Mas eu me reconheço como. Né? E traz essas questões também, que não é só uma questão do racismo, mas uma questão de classe social, né? A mãe dela morre, ela não tem nenhum auxílio, nenhum benefício, então tudo isso eu acho que vai fomentando para Marta futuramente, né, já na sua relação com o Henrique e com outras pessoas, como uma forma de se defender mesmo, né? Sim. Uma autodefesa dela, que vai trazer essa complexidade que o Breno mostrou. Então vai muito além do racismo, acho que também da questão da classe social. A mãe dela morreu também, essa desestrutura familiar. Diferente, por exemplo, o Henrique teve uma estrutura familiar e o pai era ausente, né? Um pouquinho mais conturbada, mas estava ali, isso já. Só que a própria família do Henrique, eu acho que quando chega uma das namoradas do Henrique, acho que é a Juliana, e a irmã dele vai contra, não, mas ela é branca. Então ele já tem uma compreensão, a família dele, né? E a Marta não, ela é criada, tudo bem que a Madalena tenta ali, de alguma forma, mas ela também, o primeiro casamento é com uma pessoa branca. Né? Então acho que tudo isso vai fomentando para essa complexidade que a Marta traz, né? Essa questão identitária também. Eu acho que essa questão que ela levantou identitária é para a gente analisar também o lugar onde a história se passa, que é um lugar de contraste, querendo ou não. É mais fácil, entre aspas, de reconhecer o que acontece ali de racismo do sul. Sim. Agora, eu fico só pensando assim, tipo, como seria uma vez da pele, uma história nesse estilo construída assim, no norte? Ia ser uma coisa completamente diferente, porque o racismo aqui já é muito mais... tem a questão do colorismo, tem a questão de... Você não sabe... Você fica muito mais confuso em reconhecer racismo, né? Eu mesmo... uma vez, assim, quando eu era já adolescente, eu pensei, então, ok, então eu acho que eu sou negra. Show. Sou negra. Aí vinha pessoas falar assim, não, você não é negra. E um monte de gente fala, você não é negra.
Aí eu, tá, não sou negra, eu sou o quê? Por que quando eu entro em uma loja de maquiagem eu sou seguida, né? E, tipo, aí começa essas nuances, assim, que você fica, ok, é difícil, né? É difícil, assim, em cada parte do Brasil. Mas, assim, no Sul é interessante porque dá pra perceber o contraste mais facilmente. É algo que eu acho que é mais... Eu acho que o que dá pra pensar aqui também, e aí eu não sei se faço besteira, se eu falar, até a questão dos indígenas aqui também, então... Não, mas você não é indígena, né? Assim, enfim. Já ouvi falar, você não é indígena, você é caboclo. Tá certo. Aí, tipo, ok. E aí o ponto que você falou, né, que conversa justamente o que você falou, você é acusado, no caso você não foi acusado de ser negra, mas foi tirado, você se definiu, né? Não, você não é. E aí tem fala isso como elogio. Não, você não é negra, você é bonita. Já aconteceu, você não é negra, você é bonita. Tá, mas o que... Fala um hater. Racista. Racista. Muito ainda pra ouvir isso. Realmente, de fato, você é muito bonita, mas você não é negra. Você também é negra. Sem o mais, né? Isso, sem o mas. O Abdias Nascimento, ele fala no genocídio, esqueci o nome, do genocídio do povo negro, alguma coisa assim, e fala essa questão de a gente negar, às vezes, porque às vezes o negro eles falam que é bem escuro, né? Quando você já não é tão escuro, você já é menos negro, então você é menos ruim, né? Então isso eles colocam como se fosse foi uma estratégia, de fato, né, para exterminar com o povo negro, né? E diz que no começo da história do Brasil, não no começo, logo depois da escravidão, da escravização, as mulheres eram abusadas por homens brancos que era para elas serem os morenos, né? Então essa ideia de você é moreno e não é negro, né, e o moreno se sentir superior, né, foi uma estratégia para exterminar com o povo mesmo, né? E além disso, né, só que o que ele coloca, o Abdias coloca, é que apesar de você ser moreno, um branco nunca vai te ver como um branco. Então você acaba, no discurso, em um certo discurso superficial, você é diferente, você não é negro. Mas no geral você faz parte da população negra. Então, sempre também naquele não lugar. Uma vez eu vi um rapaz que falou uma coisa interessante, que é tipo assim, se você está se perguntando o que você é, tenha certeza de uma coisa, branco você não é. Você já está questionando. Você não é branco. Porque o branco ele não questiona o lugar dele, porque para ele todo lugar é o lugar dele. Já é algo naturalizado. Já é naturalizado. Eu acho que é aquela coisa, né? Não, ela falou sobre ser seguida, né? Teve também da questão da gênero, né? Tinha uma outra pesquisadora que também aborda a questão da negritude e tudo mais. E aí ela ia fazer uma apresentação e tinha muitas mulheres, né? No seminário, e aí ela começou com a seguinte dinâmica, né? Todas nós aqui somos mulheres. Levanta a mão de quem já sofreu assédio. Todas levantaram. Quem já foi seguido em shopping? Só as colegas, né? As pesquisadoras. E é uma coisa assim que... E um grupinho, né? O grupinho não dizer que é um grupo pequeno, e já dá pra ver isso claramente. Exatamente. E aí é o que eu falo, né? Eu nunca... são coisas que a gente lê, pesquisa de alguma forma, mas nunca vou ver isso na pele exatamente. Uma vez eu passei por uma situação, e aí, gente, caso isolado, vamos comparar o histórico do livro, que aí eu entrei, resumindo, né, eu entrei estava com uma colega minha, a gente entrou numa loja, eu tava, essas daqui me conhecem, então eu geralmente ando com minha mochila tartaruga ninja, que tem de tudo um pouco, então já é algo, já é grande e tal. E aí ela falou, eu preciso passar ali, pegar uma coisa nessa loja e depois a gente vai pra casa, vai comigo? Eu falei, vou. Então a gente já entrou com sacolas e com mochila. E nenhuma de nós negras, mas a gente começou a ser seguida. Realmente a moça gerente falou pra você acompanhar, dava um passo tanto. Aí tanto que a coisa que foi, eu joguei a mochila pra frente e deixei meus braços do lado, assim, a moça não tocando em nada. Eu fiquei parada.
E aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, caraca, eu tô vendo isso daqui pela primeira vez da vida, mas eu certeza que se eu perguntar pra uma amiga negra minha, ela já deve ter vivido umas 500, infelizmente. Então assim, são coisas que são os detalhes, são as sutilezas, que aos pouquinhos, para quem sofre isso diariamente, vai minando, vai marcando, vai destruindo. Imagina você viver isso nessa situação simples, mas tantas coisas que o Henrique, a Marta, eles façam aqui. Imagina você conviver com isso diariamente e pensar, eu não consigo mudar eu mesmo por isso. Não é algo que eu fale, eu vou mudar X comportamento, não vou fazer isso comigo. Não. É um processo de violência muito forte. E das duas honras, né? Porque tem essa coisa da mulher negra barraqueira. Porque geralmente a gente costuma ser mais reativa a essas coisas. Porque, por exemplo, para o homem negro, se ele for reativo, é mais perigoso. É mais perigoso. Então, o que acaba sendo condicionado a ficar mais na dele. Abordagem policial, beleza, vamos lá. Sim, senhor. Sim, senhor, a cabeça baixa, tudo mais. Aí a mulher, ela costuma ser mais reativa. Tem consequências também? Muitas, né? Mas aí ainda tem essa coisa de... porque essas violências acabam criando dois extremos, né? Ou a pessoa abaixa a cabeça, age com naturalidade, ou ela começa a reagir. Também traz consequências. De qualquer forma, traz as consequências. Mas, como lá na Grada fala, né? A gente não tem que ter medo de reagir, porque isso é pior. Vai de encontro aqui certinho com o que eu destaquei, que é lá na página 88, e aí vai falar como isso afeta o comportamento dele, né? Você apenas pensou que havia um problema com você. Deixa eu ver se eu destaquei certo. Esse é 88. Isso, obrigada. Você apenas pensou que havia um problema com você, mas talvez nunca tenha percebido que toda aquela vontade de ficar calado, que toda aquela vontade de permanecer quieto, pudesse ter a ver com a cor da sua pele, que o seu receio de falar, o seu receio de expor, pudesse ter a ver com as orientações que você recebeu desde a infância. Não chame a atenção de brancos. Não fale alto em certos lugares. As pessoas se assustam quando um rapaz negro fala alto. E aí, de encontro que você falou. Não ande por muito tempo atrás de uma pessoa branca na rua. Não faça nenhum tipo de movimento brusco quando um policial te abordar. Nunca saia sem seus documentos. Não ande com quem não presta. Não seja um vagabundo. Tenha sempre emprego. Luiz passará anos reverberando você, como uma espécie de mantra, um manual de sobrevivência. Então, é claro que alguma dessas falas aqui, algumas pessoas brancas já possam ter escutado, lido, enfim, recebido. Mas em ser negro aqui tem um significado diferente. Ele molda realmente a maneira do próprio significado de ocupar. Esse lance dos documentos, uma vez eu percebi um contraste com eu também sempre fui orientada a andar com meu documento. Minha amiga, que é branca também, sempre foi orientada. Aí uma vez a gente estava conversando, aí eu não ia levar o documento, a gente ia sair, ela falou assim, não, Ana, leva o teu documento. Aí eu, é verdade, vou levar. Ela, não, porque a minha mãe disse que caso eu sofra um acidente, né, eu vou ser reconhecida. Aí eu fiquei, é por isso que tu leva o documento? Aí ela falou assim, sim, tu leva, e por quê? Eu falei, bora, mas aí. Entendeu? De uma abordagem policial seria, infelizmente, né, se a gente pensasse, o que já não acontece? É bom destacar isso porque às vezes a gente destaca um problema vivido por pessoas negras, aí outras pessoas brancas falam assim, mas eu não me passo por isso. Tá chorando por quê? Calma aí, que a dor, o ponto é diferente. E aí eu acho que aqui é um exemplo perfeito disso. É a mesma orientação? É a mesma orientação? Sim. Mas o impacto e a reação é diferente. E aí a gente fala, né, de quando a gente não somos pessoas que passam por isso, é perceber os nossos privilégios, é se dar conta, é saber agir quando geralmente sempre há necessário dessas coisas.
No próprio livro tem uma situação assim, acho que é na última parte, a barca, né? Quando os policiais estão na periferia lá procurando o cara que matou o cabo, aí eles veem no carro 3 negros e um branco. Aí eles mandam os negros descerem, ficarem assim na parede, e do branco pergunta: você tá bem e tal, como é que tá? Isso, dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Exato. Eles descem. E aí, tanto que até o cara, se eu não me engano, essa abordagem, ele tá com um livro, não vou lembrar o título agora, ele tá com um livro na bolsa, e o cara até começa a perguntar, e é meio que o livro dá uma espécie de aval ali, depois ele fala: não, ó, não estudo, não. É tamanho da Bíblia. É a Bíblia, né? É a Bíblia, Bíblia, isso. Desculpa, porque tem umas passagens pra mim que já vai falhando, que eu foco. Ok. A gente pesquisa uns trechos específicos, aí vai chegando nos negócios que a gente, meu Deus, a outra parte. Só fazer mais uma coisinha sobre essa questão do documento, porque tudo bem, a orientação é a mesma, todo mundo tem que dar do documento, né? Mas às vezes, eu não lembro se foi um conto ou um livro, eu não lembro agora qual foi, algum texto que eu li, que tinha uma situação das crianças andando de bicicleta, acho que na zona sul do Rio, uma era branca e uma era negra. Aí quando o policial parou, pediu para ver a nota fiscal da bicicleta. E a pessoa negra estava com a nota fiscal, porque já é orientada a isso. Né? Eu nunca imaginaria, vou andar de bicicleta e vou andar com a nota fiscal da bicicleta. Né? Então tem pessoas que andam com nota fiscal de notebook, de bicicleta, para poder não ser preso, né? Numa situação dessa. Né? Então, a orientação é real, né? Eu não lembro onde eu vi. Acusou o rapaz, tá? Sim. E a bicicleta dele. Não te dá foto, não? É igual nesses contratos, gente, Você repete muito. sim, Só uma questão da infância, eu lembrei agora, tem um livro também que virou filme, se não me engano é o ódio que você semeia. vou lembrar. Tem essa orientação também. É muito interessante. É uma obra. Bom, posso falar que seria ali pro Jung, os jovens adultos, né? O selo, é um selo da Royal Record. É um público geralmente voltado para os adolescentes, por assim dizer. Mas é muito interessante, porque trata isso, tem uma adaptação também. E aí tem uma cena, que é a cena, acho que de jantar, e ele chega, o pai chega, é uma família negra, o pai chega e fala para os filhos, ó, haja dessa forma, não reaja. Muito interessante também de trabalhar. É que eu botei para não segurar vocês aqui até meia-noite. Tem uma parte que ele vai falar aqui, eu não vou ler, mas eu vou pontuar, né? Que eles estão na... Ai, gente, quero falar psicanálise, não. Sessão de terapia de casal, isso. E aí ele começa a falar ali... Essa cena É ótimo. Porque ele fala... Você não entende? Psicanálise é branca também, você não entende o que eu tô falando. E aí chega um ponto... E aí, é claro, a gente vê o quão desgastado... E é muito doloroso essa parte, porque a gente vê o quão desgastado está a relação deles. Mas a gente, ao mesmo tempo, entende o Henrique falando... Tá, o que você está falando aí? Não se aplica. Tem muito mais coisa, é muito mais complexo. Esse dá um papinho, não encaixa aqui. Eu não lembro se até esse momento a gente tinha visto o Henrique reativo. Eu não lembro se é dessa parte. Só com a Juliana, né? Com a Juliana. Mas aí são raros momentos, né? Ele critica muito aqui dentro. Isso, é isso. Fazia o pensamento. E morava nele. E morava nele. O Henrique é isso. Nessa cena aqui é interessante porque ele fica assim, por quê? Sabe? Ele vai questionando, ele vai... E aí é irônico também. E aí dá meio que um desespero também, que ele... A cena dele encontrando a terapeuta dela, que depois acho que é num bar, se eu não me engano, e ela também tá, tipo, altamente bêbada fazendo barraca, e fala, tá vendo? Algo assim. Enfim, são uns pequenas coisinhas. Aí, pra ir adiantando já, pra não... Fora que a Jane... Isso, a Jane era coach também. Isso! Tem esse ponto! Ela tinha essa abordagem coach. Né? Exato. Foi muito produtiva a nossa essa sessão, lá. Vocês vão chegar ao alvo de vocês. Isso. E isso vai, com razão, vai cansando ele. Não mudar o seu mindset. Isso, vai cansando. Vai dando uma coisa que ele... Tanto que ele fala, tem hora que ele começa a dar uma... Ele mente na coisa. Ele fala, não, não tô sentindo, mas eu falo isso pra ver se enrola. Sai daquela situação. Né? Exato. Aí eu vou ser sincera. É que aqui eu separo as situações. Eu nunca tenho coragem de ler a cena do assassinato em si,
porque eu falo que às vezes ler um trecho isolado não faz jus a toda a construção literária que é aquela cena. Eu estava numa... você não estava, mas foi uma aula, aquela aula que a gente tinha que dar para estágio, e aí um aluno falou, nossa, ele falou que aquela cena do assassinato dele, né, deu uma incomodada nele, porque ele falou, esperava, não sei como falar, é que ele falou de uma maneira que deu pra entender a linha de raciocínio dele, mas tipo, esperava tanto e no fim foi tão, sabe, tipo, e eu falei, como assim? Ele tem toda essa construção, e aí no momento que as coisas estavam certas, ele reagiu daquela forma, e ele morreu assim, eu falei, calma, vamos olhar para um pouco, externamente falando, justificando os personagens, não foi só aquele momento, ele tem todo um histórico. Ele já não aguentava mais suportar aquilo. E naquele último momento ele quer mostrar para aqueles personagens, eu não sou o que vocês estão falando, eu sou o bandido, eu sou um professor. Olha aqui, o que eu estou fazendo, o que meu trabalho faz. São várias abordagens, né? Isso, são várias. Trabalhar de manhã cedo, os caras param lá. Exato. Então. E aí, e outro ponto... desculpa, vai. Não, eu só ia dizer que nessa cena parece... Eu não sei porquê, eu tenho a sensação de que o Rick estava entrando. Dá essa sensação de que ele estava entrando, porque ele estava empolgado. Quase uma linha de euforia muito grande. Tanto que ele faz esse discurso. Fazendo um movimento brusco. Como se fosse a gente já leu até aqui que era instruído a ele não fazer isso. Porque esse aluno também ainda não foi professor. E quando a gente consegue dar uma boa aula, a gente fica muito empolgado. Caramba! Leu, ele trocou um olhar, entendeu? Exato. É isso. E aí, por que eu falo que eu não recordo, que não leio aqui esse trecho do assassinato em si? Porque eu acho que é uma construção. Se a gente pegar nesse trecho que marca, é uma construção. Que eu, pelo menos lendo, foi feita. Eu comecei a ler, né? A gente já sabe o que aconteceu. Então, está se aproximando. E é toda uma construção. E eu acho interessante aqui também, que ele faz a faceta do policial, que ele não coloca como se fosse aquela coisa meio Disney, tipo, vilão e mocinho. Não é maniqueísta. Exato. Não é que o policial seja o vilão. Porque a gente também tem o retrato dos sonhos. Então, a minha interpretação que eu faço aqui, eu falo, é tão estrutural, é tão intrínseco, é tão na tessitura da sociedade, que esse policial é instruído de alguma forma a isso. Aí volto, não estou justificando o assassinato. Mas, pelo amor de Deus, ainda é um crime. Mas é para tentar entender o porquê chegou naquele ponto. O policial também sofre uma violência. Sim. Ele sofre uma pressão do O Estado. Silvio ele fala do estrutural, mas também do institucional. E a polícia é um dos órgãos mais instruída a matar. E a matar pessoas específicas. Isso, os alvos, né? O sonho dele, né? Parece ser um filme de terror, né? Começa a aparecer vários negros. E aí ele fica naquela... E aí eu vou... Morre no carro lá, né? Hã? Cabe assassinado também, né? Isso, aí é toda essa questão, será que vou sair, vou voltar pra casa e tudo, né? É todo aquele estopim de... Bom, primeiro que teria de um lado a reação, que foi um colega morto, então eles querem reagir aquilo, mas também, né, eu volto. E a denúncia do próprio país, né? É uma denúncia do próprio país, né? Sim, com certeza. É específico. Aí eu vou ler só um trechinho que aí fala do negócio do policial, né, da 142. Aí é só um trechinho mesmo, mas... Ele sorrindo e deseja um bom dia. Que é uma das primeiras, não, mas das primeiras já ele mais velho que falam pra gente, que ele especifica, né? Que aí pra não ler, porque pra quem ainda não leu, tem um capítulo, que eu não vou lembrar qual, que ele descreve, eu acho que são umas 9 abordagens policiais, 9 ou 10, não. É a página 140, do capítulo 4 da 142. Ele descreve mais de 9, são 8. A abordagem, são... Perdão, 7 abordagens policiais, né? Então, assim, pra você ver que não é algo isolado, aleatório. E aí, a 142 eu vou ler esse trecho que você fala. Eles te sorriem e te desejam um bom dia. Subiram em suas motos e foram embora. Você ficou ali na esquina, parado, ainda sob o olhar de gente desconfiada. Porque um suspeito é sempre um suspeito, mesmo que a polícia te libere e te diga bom dia e tenha um bom trabalho. Você, aos 50 anos, continuou sendo um suspeito. Essa parte eu acho que é também. Parte, né?
Hã? Foi no parque, essa parte? Não, é a parte que ele tá na frente do condomínio, esperando a casa, o condomínio, e aí ele tá esperando a carona da outra Sim, pessoa. tem uma parte no parque também que ele compra uma jaqueta lá. Isso, Até a chefe, é uma os das caras vão lá e- descrições. Isso, é uma das descrições. E é isso, essa sintetiza. Então, tipo, mesmo que ali num primeiro momento, bom dia, bom trabalho, porque ele só recebe esse tratamento porque ele fala que ele é professor. E aí tem uma outra coisa também. Henrique, e a Marta também, porque a Marta ela é tradutora e revisora. Então, eles não são, vou usar essa expressão, os coitados da narrativa. Eles têm uma posição, eles são professores, eles têm uma profissão. Então, eles têm uma posição de destaque também. Eles se conhecem na faculdade? Dá a entender que sim, é na faculdade, porque ele começa. A Juliana foi a primeira namorada dele, né? Mas na faculdade ele começa a sair com uma Suelen, que não é muito renomada, só uma citada. E aí, quando ele começa a sair com essa Suelen, a faculdade começa a comentar. Tipo, fulana tá trabalhando com fulana. E só que no caso do ponto de vista porque ele é negro e ela é branca. E aí a Marta também vai falar, ela meio que nota ele nesse ponto, de quando burburinho. Enfim, então é isso, eles também têm uma profissão e isso aí já muda o cenário para eles. Então, se a gente pensar, estou extrapolando aqui, mas se a gente pensar assim, Henrique aqui aos 50 anos, e se pegasse um outro jovem aí que não teria um emprego e etc., talvez até os graus de violência, as abordagens seriam diferentes entre Henrique e esse jovem, né? Porque o Henrique já teria esse respaldo. Não, olha, tem profissão. Um certo status. Isso, um certo status que a visão do outro, a depender do contexto, respaldaria, né, excluiria ele de algumas certas violências. Mas o próprio narrador, né? Porque o narrador é Pedro, né? E ele consegue mostrar toda a complexidade que, na verdade, ele completa as histórias, né? Tipo a história do policial. A gente não sabe o que o policial sonhava, mas é o que o Pedro acha que o policial sonha devido a toda essa pressão que ele está vivendo. Exato. E aí tem muito disso que eu ainda também estou tentando desenvolver com o leitor, que é até que ponto a gente vê nesse... Porque ele que está narrando. Então, por isso que eu falo da Marta, né? Até que ponto essas descrições que ele faz da Marta, porque ele fala em um ponto quando ele vai falar com a... Eu vou chamar ela de Sara, porque eu nunca sei pronunciar o nome dela, Sariene, Sahariene, isso, né? A Sahariene é uma moça que ele começa a conversar, a sair, muito bem resolvida, é uma mulher negra muito bem resolvida ali, e ele acha que vai ter alguma coisa, mas não tem. E aí quando ela fala, né, ele fala, e seus pais? E ele fala, meu pai é professor, minha mãe é tradutora e revisora. E aí ele fala, não me dou muito bem com minha mãe, a gente tem um relacionamento difícil. E aí isso fica é um duplo alegria, mas já dá pra gente ver, pode ser também que algumas coisas ali, né, como é que foi retratado. Interfere, né, na própria interpretação. Exato, na interpretação dele. Porque a minha sensação que eu tenho é que o Pedro, não sei, tá, se vocês, por favor, até como opinem, porque eu sou pesquisadora. A minha sensação que eu tenho é que o Pedro tem a visão da mãe como aquela que, de certa maneira, o machuca. E o pai também o machuca, mas é a ausência. Então, o pai, como o pai, de alguma maneira, mesmo presente foi ausente, tinha esse afastar-se no pensamento e morar nele, dá espaço nesse espaço, dá o campo